Hoje, uma manhã abençoada, hoje, uma manhã muito alegre e feliz. Eu aos irmãos, às irmãs, com muito ânimo esta manhã de aprendermos a palavra de Deus, né, irmãos? A palavra que muda a nossa história, a palavra que muda a nossa vida, e através da palavra, nós colocamos a nossa fé, acontecem milagres. Os milagres acontecem conforme a magnitude de nossa fé. Mais fé, profunda fé, Deus faz acontecer o sobrenatural de nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, sem perda de tempo, vamos pegar nossa Bíblia. Da Bíblia, vamos pegar nossa Bíblia e vamos localizar em Deuteronômios, capítulo 6, versículo do 6 ao versículo 9, no Antigo Testamento, né? Deuteronômios, capítulo 6, versículo do 6 ao 9. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã de segunda-feira, culto de doutrina de nossa igreja. Lembrando, queridos irmãos, que o segundo domingo de junho, o segundo domingo de junho, foi ontem, se comemora, ou se comemorou, o dia do pastor. O dia do pastor. E eu trouxe uma mensagem compatível, relacionada ao dia do pastor. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Deuteronômios, capítulo 6, versículo de 6 ao 9. Quem não tiver a Bíblia, irmãos, eu vou ler para vocês. A palavra do Senhor diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deleitando-te, e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus ombros, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Santo Deus, maravilhoso, eterno e grande Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez na tua presença, nesta manhã maravilhosa, para nós, meu Deus, aprendermos da tua palavra. Te peço, meu Deus, para você abrir as janelas do conhecimento, da sabedoria dos irmãos, das irmãs que se encontram esta manhã aqui na tua casa de oração, meu Pai. Também te peço, meu Deus, para você me usar como um instrumento nas tuas mãos, onde por meio de mim possa fluir tua palavra, onde por meio de mim possa fluir tua doutrina, tua mensagem, meu Deus. Te agradecemos também por tudo quanto você faz em nossa vida, meu Deus. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pela vida que você nos dá. Te agradecemos, meu Deus, pela esposa maravilhosa que você nos deu de presente. Te agradecemos, meu Pai,
pelos filhos que você nos deu, pela família que você nos deu, meu Pai. Te agradecemos também pela porta de trabalho que você nos deu, meu Pai, para o sustento de nossa família. Te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Deus Santo Filho, Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Podem se sentar, queridos irmãos, desocupem a mão de Deus, toda honra e toda glória é para Ele. Ele não compartilha sua glória com ninguém. Nesta oportunidade, queridos irmãos, vamos falar sobre uma mensagem relacionada à evangelização. Como falei no início, é uma mensagem compatível com o dia do pastor que aconteceu comigo. Evangelização é hora e agora. Nós não podemos deixar de evangelizar a palavra de Deus. Nós, para evangelizar, muitas das vezes, além da palavra, nós podemos evangelizar de diferente maneira. Não é só uma palavra, de diferente maneira. Nós não precisamos curso de teologia. Nós não precisamos doutorado ou bacharel ou curso básico de teologia. Nós, compreendendo e entendendo a palavra de Deus, nós podemos evangelizar de diferente maneira. Por exemplo, em nossa maneira de actuar, em nossa maneira de dirigirmos a uma pessoa. Falando com alguém, por exemplo, Deus te ama, Deus está contigo. É uma maneira de evangelização. Nosso comportamento, nossa conduta, nosso modo de agir, também é um tipo de evangelização que nós fazemos. A evangelização não é só dentro de uma igreja, assim como nós estamos agora. Além da evangelização ser dentro de nossa igreja, a evangelização, meus irmãos, acontece em vários lugares, conforme as circunstâncias, conforme o momento. Pode ser na praça, pode ser no trabalho, pode ser com os vizinhos. Com certeza, dentro de nossa família se inicia a evangelização. Então, meus irmãos, a evangelização é uma tarefa para todos, sem exceção e sem acepção. Então, é uma ordem, é um pedido, é uma ordem, não de um ser humano, é uma ordem que vem do céu, é uma ordem que vem de Deus, para nós evangelizar as pessoas. Por exemplo, meus irmãos, eu sou enfermeiro, eu trabalho num hospital, eu tenho meu horário de trabalho, minha escala de trabalho. Os dias que eu estou de plantão, meus irmãos, eu reúno a todos os funcionários, a todos, na área de enfermagem. E as outras áreas também se inserem dentro do grupo. E nós fazemos nossa oração para que Deus nos acompanhe, para que Deus nos abençoe, para que Deus
direcione nossas atividades como profissionais de enfermagem. Então, é uma maneira de evangelização. Então, a evangelização, repito, não é só a nível dentro da igreja, senão isso acontece também fora da igreja. Amém, irmãos? Amém. Então, nesta oportunidade, nós nos vamos centrar na evangelização. A supremacia das Escrituras. Deus existe e Ele se revelou-se de forma multiforme. Deus se revelou ante nós de diferente maneira. Deus se revelou para nós, os homens, de muitas formas. Por exemplo, por meio da criação. Quem criou o universo, a terra, foi Deus. Deus se revelou também através da consciência. Deus se revelou também através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. Deus se revelou sobre tudo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, podemos conhecê-lo. Tudo quanto Deus quis que o homem soubesse a seu respeito, está patente aqui nas Escrituras. É só ler a palavra de Deus. Contra mais leemos a palavra de Deus, contra mais leemos a Bíblia, contra mais escudrinhamos as Santas Escrituras, mais estaremos em comunhão com Deus. Mais perto estaremos de Deus e mais longe do inimigo. Isso é o que nos espera quando nós leemos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Devemos examiná-las, porque elas testificam, falam acerca de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou fazer 3 perguntas. Toda pergunta tem uma resposta. Não precisa vocês responder agora. Responda na sua mente. 3 perguntas. A primeira pergunta: as Escrituras Sagradas são confiáveis? Segunda pergunta: podemos ter garantia de que seu conteúdo é inerrante? De que seu conteúdo é infalível? E terceira e última pergunta: as Escrituras são suficientes para termos uma fé madura e uma vida abundante? Para responder a essas 3 perguntas, vamos dividir em 3 partes esta mensagem. Vamos responder essas perguntas categórica e firmemente, lembrando que estamos em culto de doutrina. Repitam comigo, meus irmãos. Vocês vão participar na ministração da palavra comigo. Repitam comigo. As Escrituras são inerrantes ao seu conteúdo. Vamos, meus irmãos, primeiro saber o que é inerrante. As Escrituras são inerrantes. Quanto a seu conteúdo.
As Escrituras são inerrantes, é decir, não podem falhar. As Escrituras são infalíveis. As Escrituras são incontestáveis. As Escrituras são irrefutáveis. As Escrituras são exatas. As Escrituras são dignas de toda confiança. As Escrituras sagradas não contêm erros de jeito nenhum. A palavra de Deus não pode falhar. Seu conteúdo foi revelado por Deus, não foi revelado pelo homem, não foi inspiração do homem. As Sagradas Escrituras foi revelada por Deus. Seus autores, os que escreveram, seus autores foram inspirados por Deus. Seu registro foi assistido pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, há acerto na descrição. Portanto, há precisão nos relatos. Portanto, há inerrância nos ensinos. A palavra de Deus não é fruto da meditação humana. A palavra de Deus não é resultado, meus irmãos, de uma explicação da mente humana. A origem da Bíblia, repito, a origem da Bíblia está no céu. Seu verdadeiro autor é o Espírito Santo. Foi quem inspirou, homens santos para registrar tudo quanto aprove Deus nos enviar. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Do começo ao final da Bíblia, desde o início até o término, demorou 1600 anos. Cerca de 40 homens usados por Deus de culturas diferentes, escreveram em tempos diferentes, para públicos diferentes, e não há sequer uma contradição. Sabe por quê? Isso porque o próprio Deus é o seu autor. Porque Deus é verdadeiro em seu ser. Suas palavras não podem falhar. Suas palavras são inerrantes. Suas palavras são verdadeiras. Suas palavras são exatas. Um aplauso para nós criadores. Em segundo lugar, repitam comigo, as Escrituras são infalíveis em suas profecias. Maravilha, maravilha. Então, meus irmãos, para um melhor entendimento, em segundo lugar, as Escrituras são infalíveis em suas profecias. Infalível, meus irmãos, significa que não falha. As Escrituras são, meus irmãos, certos. As Escrituras são seguros. As Escrituras são inquestionáveis. As Escrituras são corretas. As Escrituras são exatas
em suas profecias. As profecias bíblicas são específicas. As profecias bíblicas são exatas. As profecias bíblicas são muito bem definidas. Milhares de profecias já se cumpriram, enquanto outras estão se cumprindo literalmente, enquanto outras estão se cumprindo fielmente. Nenhum livro religioso da história se compara à Bíblia nesse particular. Muitos críticos, e tem neste mundo, nesta época que nós estamos passando, tem muitos críticos da Bíblia alardeando uma inteligência arrogante, tentaram desacreditar a Bíblia, mas seus argumentos insolentes caíram no pó do esquecimento. É a Bíblia sobranceira e vitoriosa. É a Bíblia triunfante. A Bíblia é a voz de Deus que quebra todos os martelos dos críticos. A Bíblia, meus irmãos, repito, precisa de nossa leitura. Assim como a comida, assim como o feijão, assim como a carne é alimento de nosso corpo, a Bíblia, a palavra de Deus, é alimento de nossa alma. E nós precisamos de alimentar-nos todos os dias da palavra de Deus. Um aplauso para nós que devemos. Santo do nosso Criador. Em terceiro lugar, participem comigo, repitam comigo, agora com mais força. Não é para mim, é para Deus. Repitam comigo. As Escrituras são suficientes quanto a doutrina e quanto a vida. Maravilha, melhorou e muito. Então, as Escrituras são suficientes quanto a doutrina e quanto a vida. As Escrituras são suficientes, as Escrituras são adequadas, as Escrituras são satisfatórias, as Escrituras são aptas, as Escrituras são competentes, as Escrituras são capazes quanto à doutrina e vida. Não precisamos de outra revelação extra-bíblica para conhecermos tudo quanto Deus quer que saibamos. Não precisamos, meus irmãos, de outra revelação. Aliás, Deus castiga sobre aqueles que subtraem das Escrituras. Deus castiga sobre aqueles que também acrescentam a elas o que não está nelas. A Bíblia tem uma capa subsequente. A revelação de Deus está completa. Não precisa esconder, não precisa tirar nada da Bíblia, como também não precisa acrescentar, não precisa agregar mais o que está na Bíblia. É um padrão fechado.
Não existem novas revelações. Todas estão inseridas como base na Bíblia Sagrada. Vidas diretas de Deus à sua igreja. As igrejas apostólicas hoje não são aquelas que nomeiam novos supostos apóstolos, trazendo novas doutrinas forâneas às Escrituras, mas aquelas que seguem a doutrina dos apóstolos. Toda doutrina que não provém das Escrituras Sagradas é falsa doutrina. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, toda doutrina tem que ter como base a palavra de Deus. Toda doutrina tem que ter como base e origem a Bíblia Sagrada. Toda ética que não está causada pela vereda das Escrituras produz um comportamento reprovável. Não precisamos correr atrás das últimas novidades em busca de conhecimento, em busca de experiências que nos levam a uma vida mais profunda com Deus. Não precisamos esse tipo de comportamento, meus irmãos. Ao contrário, devemos examinar as Escrituras com profundidade, pois na palavra de Deus temos um reservatório inesgotável. Na palavra de Deus temos uma fonte infalível de todo acervo que devemos crer, que devemos praticar. A Bíblia é, de fato, nossa única regra de fé e prática, porque ela é inerrante, porque ela é infalível, porque ela é suficiente. Um aplauso para nós que a palavra de Deus, quando nós a recebemos com muito interesse, com muita preocupação, as palavras de Deus, ela é como um martelo, ela é como uma dinamite. Muitas das vezes, tem irmãos, tem irmãs, que têm um coração que, em vez de ser coração de carne, eles têm coração de pedra, eles têm coração de aço. Mas quando chega a palavra, muitas das vezes, esse coração é quebrado em 1000 pedaços. E Deus substitui esse coração de pedra por um coração de carne. Então, a palavra de Deus é aquela que genera transformação. A palavra de Deus é aquela que genera mudança em nossa vida, comportamento em nossa vida, para nós cada vez mais parecermos a nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é penetrante. A palavra de Deus é separadora de alma e espírito. A palavra de Deus é discernidora dos pensamentos e intenções de nosso coração. A palavra de Deus é reveladora. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é santificadora.
palavra de Deus é inspirada por Deus, é inerrante, é infalível, é eterna, é imutável. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, meus irmãos, é confiável. A palavra de Deus é sábia, é orientadora, é instrutiva, é corretiva, é encorajadora. A palavra de Deus é consoladora. A palavra de Deus é curativa. A palavra de Deus é restauradora. A palavra de Deus é redentora. A palavra de Deus é salvadora. A palavra de Deus é iluminadora. A palavra de Deus é purificadora, é regeneradora, é libertadora, é provedora. A palavra de Deus é próspera, é aperfeiçoadora, é perfeita, é completa, é suficiente, é superior, é maravilhosa, é gloriosa, é divina, é sobrenatural. A palavra de Deus é espiritual, é vida, é luz, é verdade, é caminho, é guia, é regra, é perdão, é conselho, é advertência, é promessa, é aliança, é esperança. A palavra de Deus é fonte de fé. A palavra de Deus é fonte de amor. A palavra de Deus é fonte de graça. A palavra de Deus é fonte de perdão, é fonte de força, é fonte de sabedoria, é fonte de conhecimento, é fonte de vida eterna, é fonte de bênção, é fonte de conforto, é fonte de paz, é fonte de alegria, é fonte de esperança, é fonte de segurança, é fonte de direção, é fonte de propósito, é fonte de significado, é fonte de identidade, é fonte de valor, é fonte de dignidade, é fonte de proteção, é fonte de libertação. A palavra de Deus é fonte de cura, é fonte de restauração, é fonte de renovação, é fonte de crescimento, é fonte de transformação, é fonte de crescimento, é fonte de poder, é fonte de vitória, é fonte de discernimento, é fonte de orientação, é fonte de encorajamento. A palavra de Deus é fonte de consolo, é fonte de incompreensível. A palavra de Deus é inesgotável. A palavra de Deus é incomparável, é insubstituível. A palavra de Deus é invencível. A palavra de Deus é inesquecível. A palavra de Deus é indestrutível. A palavra de Deus é indispensável. A palavra de Deus é inabalável. A palavra de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo.
nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra. Está dito na Bíblia: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, fonte de tudo o que é bom, fonte de tudo o que é justo, fonte de tudo o que é verdadeiro. Um aplauso. Santo nosso Criador. Evangelização é hora e tem que ser agora. Não podemos nós deixar para depois o que nós podemos fazer agora. A evangelização requer urgência. Precisamos ganhar alma para Cristo. A nossa geração, nesta geração, fracassar nesse quesito é falhar de forma irremediável. A igreja primitiva, sem os recursos dos tempos modernos, ganhou uma geração para nosso Senhor Jesus Cristo. O segredo desse sucesso é que cada cristão era um portador de boas novas. A evangelização não era um programa. A evangelização era um estilo de vida. Esse estilo de vida que nós temos conforme Deus nos molda, conforme a seu querer. A evangelização não esperavam os pecadores viessem a Ele. A evangelização, eles iam aos pecadores. Os cristãos não se acomodavam no templo. Infelizmente, e eu vou falar, tem líderes espirituais que vivem mais tempo de sua vida em 4 paredes, com ar acondicionado, que não saem muitas das vezes nem para ir no banheiro, chuveiro, porque dentro das 4 paredes eles já têm chuveiro e banheiro. Eles saem só para comer. Mas a Bíblia não está escrito isso. Eles, nossos líderes espirituais, deveriam nos dar exemplo. Eles deveriam estar na ponta evangelizando. Eles deveriam ser nosso guia e nós atrás deles, nas praças evangelizando, nos hospitais evangelizando, lá no presídio levando a palavra, esperando que os pecadores, meus irmãos, recebam a palavra de Deus. Então, precisa dos nossos líderes sair dessas 4 paredes e levar o Evangelho para as ruas, levar o Evangelho além da igreja. A igreja primitiva, eles iam lá fora, onde os pecadores estavam, para ganhá-los para Cristo. Eles não pescavam na banheira, eles lançavam suas redes onde havia abundante peixes. Não podemos limitar o evangelismo aos cultos especiais que realizavam no templo. Às vezes, uma quarta-feira,
quinta-feira que tem mais culto, uma sexta-feira que tem mais culto, ou um domingo que tem mais culto. Nós não podemos limitar a evangelização só para determinados dias, que é campanha de tal, que é campanha de tal, e que nós devemos ir. Não, meus irmãos, não podemos limitar o evangelismo aos cultos especiais que realizamos na igreja. Muitos jamais entrarão no templo. Precisamos ir a eles, onde eles estão, nas avenidas, nas vias, nos hortos, nos parques, nas praças, nas ruas, nas universidades, nas escolas, nos escritórios, nos clubes, nos estádios, nas praias, nos hospitais. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O propósito de Deus é o Evangelho a todos. O propósito de Deus é por toda a igreja. O propósito de Deus é a toda criatura. O propósito de Deus é em todo lugar, em todo o mundo. Não cumpriremos essa agenda de evangelização sem a mobilização de todos os crentes. Nós alcançaremos vitória nessa missão da evangelização se usarmos todos os meios legítimos, se usarmos todos os recursos disponíveis. A igreja contemporânea, a igreja de nossa época, está claramente acomodada. Hoje, quase não saímos das quatro paredes. Estamos só dentro das quatro paredes. É um aviso para os líderes que após vão escutar esta mensagem. Conscientize, pense, reflita, medite. Ainda é tempo. Saia de essas quatro paredes. Evangelizem a palavra de Deus também fora da igreja. Não esperem que os pecadores entrem na igreja, porque tem muitos pecadores que não vão entrar na igreja. Então, nós precisamos ir atrás de eles para levar a palavra de Deus. Reunimos-nos para edificarmos a nós mesmos. Acontece, meus irmãos. Realizamos reuniões para equiparmos a nós mesmos. Frequentamos reuniões para engordarmos a nós mesmos. Leemos livros e mais livros para enriquecermos a nós mesmos. Parece que quanto mais conhecimento adquirimos, menos nos comprometemos com a causa do Evangelho. Temos uma larga visão do mundo, mas não enxergamos mais aqueles que falecem à nossa porta. Não buscamos mais a centésima ovelha perdida. Estamos satisfeitos com as 99 que estão no aprisco. Não acendemos mais a candeia para procurar a moeda perdida. Estamos gastando todo o nosso tempo lustrando a moeda perdida, que já temos em lugar da moeda perdida. Não esperamos
estamos contentes com o filho que ficou. Precisamos imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, que veio buscar, que veio salvar o perdido. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou nos lares. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou nas sinagogas. Nosso Senhor Jesus Cristo entrou nos templos. Ele ensinou na praia. Ele ensinou nos montes. Ele percorreu as estradas. Ele andou por toda parte. A religião cristã era a religião do caminho, era a religião do movimento, era a religião de ação. Precisamos, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, ir lá fora, onde os pecadores estão. Os pecadores, eles estão desorientados, perdidos, como ovelhas sem pastor. As multidões estão quebrantadas, as multidões estão aflitas, precisando de direção. O Evangelho é a única resposta para o homem. Esse tesouro está em nossas mãos. Deus nos lo confiou. Não podemos retê-lo. Precisamos reparti-lo. É tempo, hoje. A hora de evangelizar é agora. Precisamos gastar as solas de nossos sapatos mais do que os assentos dos nossos bancos. Precisamos testemunhar tanto publicamente como também de casa em casa. Precisamos falar para grandes auditórios e também para pequenos grupos. A família, a escola, o trabalho devem ser nossos campos missionários, onde houver uma vida sem Cristo. Ali deveremos estar com a mensagem da salvação. Para terminar, meus irmãos, a evangelização é uma missão imperativa. A evangelização é uma missão intransferível. A evangelização é uma missão impostergável. Não podemos postergar essa evangelização, porque nós podemos fazer agora. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração esta manhã maravilhosa para você. Antes de passar o microfone para nosso pastor Santos, homem de Deus, grande homem de Deus, trabalhador na obra do Senhor, evangelizador na obra para o Senhor. Antes de passar o microfone para nosso irmão Santo, eu gostaria de fazer um apelo. Tem alguém que escutou a mensagem de Deus, quer se entregar esta manhã ao Senhor, reconhecer a Ele como teu único e suficiente Salvador? Tem alguém, irmãos, levante sua mão onde você está, que nós vamos orar por você. Tem alguém que quer se entregar ao Senhor esta manhã? Ou tem alguém que está afastado do Evangelho, quer voltar, quer retornar ao caminho do Senhor? Tem alguém, meus irmãos? Tem alguém? Não tem ninguém? Todo mundo está com seu nome escrito no livro da vida? Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs. Vamos receber a nosso pastor principal com um aplauso para nosso Deus.
Olha, eu sou o pastor Luiz.